o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Glórias ao Senhor. Segunda carta aos Coríntios. A partir do verso 1, a visão, as visões e revelações do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 1. Estarei lendo, os irmãos somente acompanham. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei necio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu vou pedir que os irmãos repitam o verso 9, no final do 3, somente o 9. 1, 2, 3. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Podemos assentar, queridos. Glórias ao Senhor. Peço a atenção redobrada da igreja para que possamos adentrar no contexto da palavra de Deus, entendermos o pano de fundo histórico, bíblico e as revelações que o Espírito do Senhor quer transmitir aos nossos corações nesta noite. O tema que eu quero inserir se diz: a suficiência da graça. Vamos repetir? A suficiência da graça. Só os irmãos? A suficiência da graça. Queridos, esta carta que o apóstolo Paulo escreve, o texto também se refere que já é a segunda carta, é uma carta que nasce em meio às dificuldades e às provações que o apóstolo Paulo contemplou que a igreja de Corinto estava passando. Estamos falando entre o ano 57 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele já tinha efetuado um trabalho missionário na cidade de Corinto por 1 ano e meio. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, diz que Paulo esteve em Corinto por 18 meses,
na casa de Áquila e Priscila, desenvolveram um trabalho evangelístico, um trabalho missionário. E um dos maiores objetivos foi anunciar que Jesus era maior do que a deusa padroeira da cidade de Corinto, que era a deusa Afrodite, a deusa do amor. Paulo funda uma igreja naquela localidade em Corinto, continua o seu trabalho missionário, e quando estava já na sua terceira viagem missionária, sabe das dificuldades que a igreja estava passando, então escreve uma carta e depois escreve uma segunda carta. É interessante que nos estudos também se fala de cartas que se perderam, mas é interessante que no conteúdo dessa segunda carta, além do apóstolo Paulo compartilhar de algumas experiências pessoais que ele teve, um dos objetivos desta carta também foi defender o seu apostolado. Ou seja, Paulo é o homem que fundou a igreja de Corinto, e na segunda carta ele precisa defender o seu apostolado, visto que os irmãos de Corinto estavam vivendo em divisões, uns dizendo que eram de Paulo, outros dizendo que era de Pedro, outros dizendo que era de Apolo. Mas tudo isso é muito complexo, porque foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja. Foi o apóstolo Paulo que unificou com Áquila e Priscila e trabalhou por 18 meses, e a igreja foi edificada. E depois a mesma igreja que teve Paulo pelo seu pastor e fundador começou a rejeitar o seu ministério e começou a rejeitar o seu apostolado. E nisso eu já começo a aprender com a perseverança do apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo trabalhou pela obra, trabalhou pelo reino, edificou a igreja, e ele mesmo sofreu a rejeição dos irmãos que deveria amá-lo, porque ele labutou, porque ele se esmerou, porque ele se entregou ao trabalho missionário. Os mesmos que talvez deveriam abraçá-lo e dizer obrigado, pastor Paulo, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua perseverança, eram os mesmos que estavam colocando à prova o ministério apostólico de Paulo, e o levou a escrever a segunda carta para que pudesse defender o seu apostolado, para que pudesse deixar claro que ele também foi um apóstolo escolhido pelo Senhor. Queridos, e se o apóstolo Paulo passou por rejeição, se o apóstolo Paulo também viveu essa questão da rejeição do público que contemplou o seu trabalho e ele mesmo edificando a igreja, às vezes eu e você passamos por rejeição. Às vezes nós nos doamos, nós nos entregamos a um familiar, a um parente, às vezes a uma pessoa querida, e às vezes sofremos decepções, às vezes essa pessoa nos rejeita, às vezes sentimos-nos rejeitados, às vezes tem pessoas que se sentem rejeitadas lá da sua infância, lá da sua adolescência, e isso gerou um trauma e que gerou uma ferida, e até hoje talvez essa ferida não foi cicatrizada, e algumas pessoas questionam dizendo, mas por que da rejeição? E as escrituras nos dizem, Paulo foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, mas a rejeição que Paulo sofreu, a rejeição que Jesus sofreu, não o impediu a chegar no seu propósito, não o impediu a alcançar o alvo. O alvo de Jesus era a cruz, o alvo de Paulo era pregar a cruz. Eu não sei, querido, se você tem passado por rejeição ou se você tem passado por dificuldades, mas o Senhor me exorta e te exorta nessa noite dizendo, não deixe que essa rejeição te tire do alvo, te tire do propósito, te tire da vocação e da missão que o Senhor tem para ti. Quantos podem glorificar o Senhor? Aleluia. O apóstolo Paulo sente que a igreja de Corinto rejeita seu apostolado, mas essa rejeição não poderia parar o seu ministério. E é interessante que agora ele vai abrir uma coisa que acontece. Ele diz que ele é um homem que ele se dedica muito a Deus, e a sua dedicação gerou um resultado extraordinário. Ele tem revelações. As escrituras dizem que ele é arrebatado até o terceiro céu, e ele ouve coisas inefáveis
que não é lícito o homem saber. É interessante, queridos, que no momento das dificuldades, quando nos aproximamos de Deus, nós temos experiências. O povo de Israel viveu as maiores experiências no deserto. Aleluia! E às vezes nós não queremos passar no deserto, porque quem é que quer ir para o deserto, irmãos? A gente quer ir logo para Jerusalém e usufruir das coisas boas de Jerusalém. Só que o deserto também nos proporciona experiências. O deserto também nos proporciona milagres. O deserto também demonstra para mim e para ti que o Senhor nos permite passar pelo deserto, mas não morrer no deserto. O deserto é lugar de vermos a provisão do Senhor, a água fluir da rocha, chover pão, chover provisão, para que possamos entender que nós somos dependentes dele. Os filhos de Israel não conseguiriam nada pela força do seu braço. Eles entenderam no deserto que era pela força do braço do Senhor. Meu Deus. O apóstolo Paulo, ele fala das grandezas das revelações, mas tem um problema. Ele diz que foi-lhe colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E é muito complicado talvez tentarmos definir o que seria o espinho da carne. Teólogos, estudiosos sugerem possibilidades, mas nunca chegam num denominador comum. Alguns acreditam que talvez pode ser uma pessoa que esbofeteava Paulo, agredia-o fisicamente, porque sabia do seu passado e não acreditava na sua conversão. Outros acreditavam que poderia ser talvez uma entidade demoníaca que lançava setas em sua mente para fazer lembrá-lo de todos os assassinatos que ele cometeu. Paulo teve um passado terrível, ele matou cristãos, ele estava presente na morte do diácono Estevão. Outros acreditam que talvez o espinho era o desejo de ele ter uma família e ele optar por uma vida sem família, sem esposa e filhos, para se dedicar 100% à obra do Senhor. De fato, as Escrituras não esclarecem o que seria o espinho da carne de Paulo, mas esclarecem que mesmo com a dor dos espinhos, ele não deixou de servir a Deus. Mesmo com a dor dos espinhos, ele não deixou de buscar uma intimidade profunda com Deus, uma intimidade que foi algo tão profundo que o Senhor se agradou dele e disse: eu vou te revelar coisas que não é lícito, coisas que não é para qualquer pessoa. Eu vou te revelar coisas grandes, ocultas e profundas. Eu vou te revelar mistérios por causa da sua dedicação, porque mesmo com a dor, mesmo com os espinhos, você não tirou a mão do arado, você não me rejeitou. Algumas pessoas dizem que cristianismo é só rosa, irmãos. Eu estou há 23 anos na caminhada e eu não acho que não é só rosa, não, irmãos. Algumas pessoas prometem tantas coisas e dizem que depois que você está tentando se aproximar de Cristo, vai ser só vitória, o mar vermelho vai se abrir, o rio Jordão vai se abrir. Nós acreditamos sim que as portas se abrirão, mas o apóstolo Paulo também orou a Deus, e ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho. E as Escrituras dizem que o Senhor não tirou o espinho, mas disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus queridos, mas como assim? O apóstolo Paulo suplica para que aquela dor daquele espinho viesse sair da sua carne, e ele não teve a sua oração respondida, ele não teve a resposta que ele queria ouvir, mas ele teve a resposta que Deus queria falar: a minha graça te basta. E eu entendo que às vezes a nossa caminhada não é só rosas, mas tem espinhos também. Nós passamos por espinhos, e eu não sei qual é o seu espinho. Talvez o seu espinho seja uma dificuldade financeira, desemprego, lutas. Você está andando e as dívidas estão se acumulando.
que toda vez que você lembra te proporciona dor, sofrimento, agonia, você não sabe como fazer, e às vezes você quer questionar a Deus e falar: Senhor, mas eu já estou anos orando, eu já estou anos buscando, eu já estou anos pedindo, e o Senhor não tira de mim esse espinho. E às vezes o Senhor está olhando para ti dizendo: meu servo e minha serva, marche, ore, chore, porque a minha graça te basta. Oh, aleluia. E o Senhor fala com ele no verso 7: a fim de que não me exaltasse por causa das revelações. O apóstolo Paulo aprendeu a servir a Deus com o espinho e sem o espinho. O apóstolo Paulo aprendeu a servir a Deus em tempos de exaltação e em tempos de dificuldade. Talvez os irmãos aqui da congregação do Nova Mauá já viveram tempos de honra. Eu não sei a história, mas talvez essa igreja poderia ter sido uma das igrejas mais cheias e que tinha talvez mais abrangência em todo o ministério. Que lá na sede, talvez quando falava de Nova Mauá, os presbíteros: eu quero dirigir o Nova Mauá porque é uma igreja que está bombando. Talvez os irmãos viveram tempo de honra, talvez os irmãos viveram tempos de exaltação aqui nesta igreja, mas aí vem o momento da dificuldade, e Deus está contemplando quem vai ser fiel no tempo da exaltação e quem vai ser fiel no tempo da dificuldade, para que mesmo no tempo da dificuldade o Senhor possa te provar e te aprovar e te proporcionar a salvação. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia! Oh, aleluia! A minha graça te basta. E o Senhor ainda fala com ele: para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza. A palavra graça vem do grego charis, que quer dizer favor imerecível. É uma dádiva, é uma bênção que nós não merecemos. E é interessante que o Senhor fala com Paulo sobre uma graça que vem sobre a vida dele na fraqueza. Imagina, queridos, na sua fraqueza. Eu não sei você, mas às vezes nós temos uma fraqueza. Às vezes alguém tem uma fraqueza de doce, não consegue ficar sem doce. Às vezes alguém tem uma fraqueza de tentação. Às vezes alguém tem uma determinada fraqueza porque é colérico. Sabe aquele crente que se você pisar no pé dele, ele pisa no seu também? Aquele crente que se ele tomar uma fechada no trânsito, ele já quer xingar até a quarta geração do camarada que deu a fechada. Nós temos fraquezas. E Deus fala com o apóstolo Paulo dizendo: o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Não, Senhor, mas eu vou desistir do meu marido, eu não aguento mais essa situação. É no momento que você está dizendo: eu não aguento mais esta situação, que o Senhor está disposto a fortalecer você na sua fraqueza, que o Espírito Santo está disposto a interceder por ti com gemidos inexprimíveis. Talvez para você que lembrava dessa igreja cheia com os departamentos, e talvez dizendo: Senhor, é muito difícil porque nós vivemos tempos de exaltação, mas é neste momento da fraqueza que a graça do Senhor quer se aperfeiçoar em ti. Aleluias. Os espinhos de Paulo tinham um propósito. O propósito dos espinhos era para que Paulo não viesse se exaltar devido às revelações. O próprio texto diz no verso 7: a fim de que não me exaltasse. Ou seja, o espinho, ele tinha um objetivo: era fazer o apóstolo Paulo não se exaltar pelas revelações. E às vezes, meus queridos, nós não entendemos
porque o espinho, ele dói, ele incomoda. Às vezes nós não compreendemos quando nós estamos passando por uma situação que proporciona dor, talvez dor psicológica, talvez dor no coração. Nós não entendemos o porquê dessa experiência. Se Deus é dono do ouro e da prata, por que Ele não abre logo uma porta para eu ganhar 25 mil por mês e acabar a heresia das dívidas? Se Ele é dono da saúde, por que Ele não me cura? Às vezes eu oro por pessoas e elas são curadas, e porque eu não sou curado? E às vezes nós questionamos. Queridos, nós não conseguimos entender os pensamentos de Deus, porque os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, os seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Mas tenha certeza, os planos de Deus são retos, e se eu e você acreditarmos no Senhor, certamente contemplaremos os planos do Senhor se concretizar na minha vida e na sua vida. A dor dos espinhos não nos desviará do propósito de Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga para ele aí do seu lado, olha para ele, olha para trás, olhe para frente e diga: a dor do espinho não te distanciará dos propósitos de Deus. Aleluia. Vocês podem aplaudir o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. As Escrituras nos dizem, Paulo, verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho prazer nas minhas dificuldades, porque nas dificuldades o Senhor me dá as experiências necessárias para amadurecer a minha fé. Tenho prazer nas perseguições, porque o Senhor me dá a maturidade necessária para aperfeiçoar a minha fé. Então talvez, queridos, com o sermão de hoje, com a palavra que o Senhor nos direciona, Ele nos conduza a entender que a graça dele nos basta em qualquer circunstância. Se estamos vivendo tempos de honra, a graça dele nos basta. Se estamos vivendo tempos de aflições, a graça dele nos basta. Se estamos vivendo tempos de abundância financeira, o meu comércio está bombando, a minha empresa está bombando, os meus 2 empregos estão bombando, o Fábio está abençoado até o tutano mesmo, 2 empregos estão bombando, aleluia. Mas e quando os 2 empregos não estão bombando? E quando os 2 empregos, se juntar os 2 não dá 1? E quando está tendo dificuldade, a graça do Senhor ainda será suficiente. A dor dos espinhos não me distanciarão do propósito de Deus, porque a graça é suficiente. O Senhor me deixará no caminho, o Senhor me deixará seguindo para que eu alcance o alvo. O alvo de Cristo foi a cruz, o alvo de Paulo foi pregar o Evangelho. O Senhor tem um alvo para mim, o Senhor tem um alvo para ti, o Senhor tem uma vocação, o Senhor tem uma chamada, e Ele não permitirá que a dor do espinho venha ofuscar a sua chamada. Meu Deus, aleluia! E todo cristão às vezes passa por isso, porque cristianismo não é só nossa. Então nesta noite, queridos, mesmo que talvez venha doer, mesmo que talvez venha sofrer, mesmo que talvez você venha chorar por causa dos espinhos, por causa das dificuldades, por causa das lutas, lembre-se que o Senhor, Ele não está virando as costas para ti, Ele está te aperfeiçoando na sua fraqueza, porque Ele está dizendo para ti: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente na sua vida. E esse tempo ele vai passar, o tempo do desemprego vai passar, o tempo da enfermidade vai passar, o tempo talvez da igreja está passando pelo vendaval vai passar, e eu creio que a glória da segunda
segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu creio que Deus vai restituir, eu creio que Deus vai reedificar, eu quero que Deus vai levantar novamente os muros, e eu vou viver tempos de glória, eu vou viver tempos de honra, eu vou viver tempos de abundância no Senhor. Quantos podem adorar a Deus? Aleluia. Se coloque de pé, meus queridos, vamos orar, vamos buscar o nome santo do Senhor. Aleluia. Ministério de louvor, vem adorar o Senhor. Enquanto vocês adoram, nós oramos. Enquanto vocês adoram, nós clamamos. Nós buscamos a presença do Senhor, para que possamos viver este tempo, a qual o Senhor aperfeiçoe a nossa fé, para que não venhamos deixar que a dor dos espinhos nos distancie da graça de Deus, porque essa graça é suficiente. Em nome